Aquela frase ecoou pela sala como um tapa na cara, e no silêncio que se seguiu, enquanto todos os olhares se voltavam para mim, eu soube que algo dentro de mim tinha acabado de quebrar. Não foi a primeira vez que Cecília me humilhou, mas foi a primeira vez que ela fez isso na frente de todos, e dessa vez eu não ia simplesmente engolir e seguir em frente. Meu nome é Marina. Tenho 34 anos, e durante 5 anos eu acreditei que conseguiria construir uma família com Roberto. Eu estava errada. Mas deixa eu voltar um pouco, porque essa história não começou naquele jantar de aniversário. Ela começou muito antes, no dia em que conheci Cecília, minha sogra. Quando Roberto me apresentou à mãe dele, eu estava nervosa como qualquer noiva ficaria. Levei flores, um vinho bom e o sorriso mais sincero que eu tinha. Cecília abriu a porta, olhou para mim da cabeça aos pés com aquele olhar que avalia cada detalhe, cada imperfeição e disse apenas: "Você é mais jovem do que eu imaginava." Não foi um elogio. Durante o jantar, ela fez perguntas, muitas perguntas, sobre minha família, meu trabalho como designer gráfica, meu apartamento. Quando mencionei que tinha comprado meu próprio apartamento aos 29 anos, ela arqueou a sobrancelha. Interessante, foi tudo o que disse, mas o tom deixava claro que ela não achava interessante de forma positiva. Roberto não percebeu, ou fingiu não perceber. No carro, voltando para casa, ele segurou minha mão e disse: "Minha mãe adorou você." Eu sorri e não disse nada, mas já sabia que aquilo não era verdade. Os primeiros meses de casamento foram bons, mas com aquela sombra constante de Cecília pairando sobre nós. Ela ligava todo dia. De manhã, para saber o que Roberto ia comer no almoço. À tarde, para lembrar que ele precisava ir ao médico. À noite, para perguntar se ele estava bem, se não estava cansado, se eu estava cuidando dele direito. No começo, eu tentei ser compreensiva. Roberto era filho único. O pai tinha falecido quando ele era adolescente e Cecília tinha dedicado toda a vida a ele. Eu entendia o apego. O que eu não entendia era porque esse apego precisava me excluir de tudo. Quando começamos a falar sobre ter filhos, Cecília opinou que era cedo demais. Quando quis reformar a cozinha do nosso apartamento, do meu apartamento, que eu tinha comprado antes de casar, ela disse que aquele estilo moderno não combinava com uma família tradicional. Quando sugeri que passássemos o Natal só nós dois, Roberto olhou para mim como se eu tivesse pedido para ele renunciar à própria mãe. E aos poucos, eu fui percebendo um padrão. Cecília não me via como a esposa do filho dela. Ela me via como uma intrusa, uma ameaça. Alguém que tinha roubado o menino dela. As acusações começaram sutis. "Marina, você tem certeza que esse vestido não é um pouco provocante? Roberto, cuidado com essas comidas diferentes que ela faz. Você sabe que seu estômago é sensível. A Marina não pode ir ao médico com você? Que pena. Ela deve estar muito ocupada com o trabalho dela." Roberto defendia? Não. Ele dava risadinhas nervosas, mudava de assunto, ou pior, ficava em silêncio. E eu, como uma idiota, continuava tentando. Continuava levando presentes, perguntando se ela precisava de alguma coisa, incluindo ela em todos os nossos planos. Até que chegou a questão financeira. 1 ano depois do casamento, Roberto perdeu o emprego. Não foi culpa dele, a empresa fez um corte grande de funcionários. Mas enquanto ele procurava algo novo, quem pagou todas as contas? Eu. O apartamento já era meu. Mas agora era eu quem pagava mercado, luz, água, internet, plano de saúde. Tudo. E sabe o que Cecília disse quando soube? É o mínimo que você pode fazer, não é, Marina? Afinal, Roberto te deu um sobrenome de respeito. Um sobrenome de respeito. Como se meu nome não valesse nada. Como se eu devesse gratidão por ter me casado com o filho dela. Levou 6 meses para Roberto encontrar outro emprego. 6 meses em que eu carregava tudo sozinha, enquanto Cecília insinuava que eu não estava apoiando o marido o suficiente emocionalmente. Ele está tão estressado, Marina. Você precisa ser mais compreensiva. Quando Roberto finalmente voltou a trabalhar, pensei que as coisas melhorariam. Ledo engano. Porque agora Cecília tinha uma nova obsessão. Meu dinheiro. Ou melhor, o dinheiro que eu deveria gastar com ela e com a família. Marina, aquele colar na vitrine seria perfeito para o meu aniversário.
Roberto, por que você não pede para a Marina pagar aquele curso que você quer fazer? Marina, podemos fazer uma viagem em família? Eu nunca fui para a Europa e vocês dois têm condições. Vocês dois. Como se os dois trabalhassem, como se os dois contribuíssem. Mas era sempre eu quem pagava. Sempre eu quem tinha condições. E Roberto? Roberto aceitava. Sem questionar. Sem perceber. Ou talvez percebendo, mas achando natural que a esposa sustentasse os sonhos da sogra. Mas o que realmente me quebrou foi a festa de aniversário dele. 40 anos. Cecília insistiu em organizar tudo. Deixa comigo, Marina. Sei que você é muito ocupada com seu trabalho. Eu aceitei, pensando que seria um gesto gentil deixá-la se sentir útil. A festa foi na casa de Patrícia, irmã de Roberto. Cecília convidou toda a família, amigos, colegas de trabalho. Quando cheguei, a decoração estava linda. Mesa farta, bolo enorme, tudo perfeito. E então Cecília se levantou para fazer um brinde. Quero agradecer a todos por virem celebrar o aniversário do meu filho. Ela começou, com aquele sorriso que eu já conhecia tão bem. Roberto sempre foi um menino especial, inteligente, trabalhador, dedicado, e eu, como mãe, sempre me preocupei em protegê-lo das pessoas erradas. Meu estômago apertou. Eu sabia o que vinha a seguir. É difícil quando seu filho se casa, ela continuou. Você nunca sabe se a pessoa está ali pelo amor verdadeiro ou por outros motivos. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para mim. Mas eu sempre soube reconhecer uma interesseira quando vejo uma. O silêncio foi absoluto. 40 pessoas olhando para mim. Roberto congelado ao meu lado. Patrícia com os olhos arregalados. E Cecília sorrindo como se tivesse acabado de fazer o brinde mais carinhoso do mundo. Mãe Roberto começou, mas ela cortou. Só estou falando a verdade, filho. Essa mulher se casou com você porque viu oportunidade. Olha o apartamento que vocês moram. Você acha que ela teria se interessado por você se não tivesse visto que vinha de uma família boa, de uma família com posses? Eu deveria ter me levantado e ido embora. Mas algo me prendeu ali. Talvez fosse a raiva, talvez fosse a injustiça, ou talvez fosse só o cansaço de 5 anos engolindo sapos. Cecília, eu disse. E minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O apartamento é meu. Eu comprei antes de conhecer Roberto. Com meu próprio dinheiro. Ela piscou, como se não tivesse me ouvido direito. O quê? O apartamento. É meu. Está no meu nome. Eu que paguei. Olhei em volta, para todas aquelas pessoas que tinham acabado de me julgar. E nos últimos 5 anos, fui eu quem pagou a maior parte das nossas despesas. Incluindo aquela viagem que você fez para a praia ano passado, Cecília. Sabe aquela que você me agradeceu dizendo que, no mínimo, eu devia isso à família? Roberto tocou meu braço. Marina, não precisa. Precisa sim. Me soltei dele, porque eu estou cansada. Cansada de ser a interesseira quando na verdade sou eu quem sustenta essa relação. Cansada de ouvir indireta quando sou eu quem paga as contas. Cansada de ser tratada como uma intrusa na minha própria vida. Cecília abriu a boca, fechou, abriu de novo. Você está exagerando. Eu nunca. Você sempre. Peguei minha bolsa. Mas não se preocupe, Cecília. A partir de hoje você não precisa mais se preocupar com a interesseira aqui. Eu vou embora e levo meu apartamento comigo. Saí daquela festa com a cabeça erguida e o coração partido. Roberto me ligou 17 vezes naquela noite. Eu não atendi nenhuma. Na segunda-feira seguinte, fui direto a um advogado. Eu queria o divórcio e queria garantir que tudo que era meu permanecesse meu. O advogado, um homem de uns 40 e poucos anos chamado Daniel, ouviu minha história sem me interromper. Senhora Marina, ele disse quando terminei, pela descrição, todos os seus bens estão protegidos. O apartamento está no seu nome, suas contas bancárias são separadas. Isso facilita muito o processo. Eu respirei aliviada. Pelo menos uma coisa estava certa na minha vida. Mas então ele continuou. Há mais uma coisa que a senhora precisa saber. Chegou hoje de manhã uma notificação sobre uma herança. Herança? Franzi a testa. De quem? Do seu avô materno.
Pelo que entendi, ele faleceu há 2 meses e deixou um testamento. A senhora é uma das beneficiárias. Meu avô. Eu mal tinha contato com ele nos últimos anos. Ele morava no interior, era um homem reservado, e depois que minha avó faleceu, ele se isolou ainda mais. Nunca imaginei que ele teria algo para deixar. Quanto? Perguntei, mais por curiosidade do que por expectativa. Daniel ajeitou os óculos e olhou para o documento. 5 milhões de reais. Eu ri. Tinha que ser piada. Como? Seu avô era dono de várias propriedades rurais que foram valorizadas com o crescimento da região. Ele vendeu tudo alguns anos atrás e investiu bem. Muito bem, Daniel me mostrou os papéis. Está tudo aqui. 5 milhões, mais a casa dele, que vale mais 1,5 milhão. Sentei pesadamente na cadeira. 6,5 milhões. Eu, que tinha sido chamada de interesseira na frente de 40 pessoas, acabava de herdar 6,5 milhões de reais. Tem mais, Daniel disse. Pelo testamento, só a senhora e sua irmã recebem. Ele deixou muito claro que o dinheiro deveria ir para as netas, que sempre foram independentes e nunca pediram nada a ninguém. Naquele momento, eu quase ouvi a voz do vovô dizendo isso. Ele sempre valorizou o trabalho, a independência. Deve ter gostado de saber que eu tinha comprado meu próprio apartamento, construído minha carreira, e agora ele estava me dando isso. Quando essa informação se torna pública? Perguntei. O testamento será lido oficialmente na próxima semana. A família toda será informada. Família toda, incluindo Roberto e Cecília. Os próximos dias foram uma montanha russa. Roberto apareceu no apartamento, no meu apartamento, implorando para conversarmos. Eu deixei ele entrar, mas não mudei de ideia. Marina? Minha mãe exagerou. Eu sei, mas ela não quis dizer aquilo. Ela tem medo de me perder. E você? Perguntei. Você tem medo de me perder? Ele não respondeu imediatamente. E isso me disse tudo. Porque se você tivesse, Roberto, você teria me defendido. Naquele jantar e em todas as outras vezes que sua mãe me desrespeitou. Mas você nunca fez isso. Nunca. Eu não queria criar conflito. Você não quis escolher um lado. E ao não escolher, você escolheu o dela. Suspirei. Eu mereço mais que isso. Mereço alguém que me defenda, que me valorize, que não me trate como uma intrusa na própria relação. Ele saiu naquele dia, e eu achei que era o fim. Mas 3 dias depois, meu telefone tocou. Era Cecília. Marina. Precisamos conversar. A voz dela estava diferente, menos imperativa, mais suave. Não temos nada para conversar, Cecília. Por favor. Eu quero me desculpar. Isso me pegou de surpresa. Cecília pedindo desculpas, mas então eu entendi. O testamento. Ela já sabia. Você soube da herança, eu disse. Não era uma pergunta. Silêncio do outro lado. Depois, Roberto me contou. E eu estava errada sobre você, Marina. Completamente errada. Claro que estava. Agora que eu tinha dinheiro, agora que não era mais a interesseira, mas sim a herdeira, agora ela via valor em mim. Cecília, durante 5 anos você me tratou como se eu não valesse nada. Como se eu estivesse roubando seu filho. E a única coisa que mudou foi a quantidade de zeros na minha conta bancária. Não é isso. É exatamente isso. Minha voz estava calma, mas firme. E sabe o que é pior? Eu não preciso das suas desculpas. Não preciso da sua aprovação, porque eu finalmente entendi que meu valor nunca dependeu do que você ou qualquer outra pessoa achava de mim. Desliguei o telefone e bloqueei o número. A leitura do testamento foi numa quinta-feira chuvosa. Eu e minha irmã, o advogado e alguns parentes distantes que apareceram de última hora. Cecília tentou ir também, mas foi impedida. Ela não era família de sangue do meu avô. Quando saí de lá com os documentos assinados, vi Roberto esperando na porta. Ele estava molhado, como se tivesse ficado ali embaixo da chuva por horas. Marina, por favor. Podemos tentar de novo? Olhei para ele, para aquele homem que eu tinha amado, que eu tinha tentado construir uma vida junto, e senti nada. Nem raiva, nem mágoa, apenas uma tristeza tranquila. Roberto,
Quando você me pediu em casamento, você disse que ia me proteger, que ia estar do meu lado sempre, mas você não esteve. E não foi por falta de oportunidade, foi por escolha. Eu vou mudar. Não quero que você mude por causa do dinheiro. Queria que você tivesse mudado porque eu merecia, porque nossa relação merecia. Toquei seu rosto. Um último gesto de carinho. Cuida da sua mãe, Roberto. Vocês dois merecem um ao outro. Entrei no carro e fui embora. E pela primeira vez em 5 anos, senti que estava indo para casa. Para a minha casa. Os meses seguintes foram de reconstrução. Finalizei o divórcio, Roberto saiu do apartamento e eu comecei a redecorar tudo do jeito que sempre quis. Sem opiniões de Cecília, sem concessões, sem tentar agradar ninguém além de mim mesma. Meu trabalho como designer decolou. Com a segurança financeira da herança, pude aceitar apenas os projetos que realmente me interessavam. Abri meu próprio escritório, contratei uma equipe pequena, mas talentosa, e então, 6 meses depois da leitura do testamento, encontrei Daniel na fila do café. Marina! Ele sorriu, genuinamente feliz de me ver. Como você está? Conversamos. Ele me contou sobre um caso engraçado que tinha pegado. Eu falei sobre meu novo escritório. Ele pediu meu número caso algum cliente precisasse de um bom designer. Eu dei, suspeitando que não era só por isso. Estava certa. Uma semana depois ele me ligou. Não para falar de trabalho, mas para me convidar para jantar. Olha, ele disse, e parecia nervoso. Eu sei que você acabou de sair de um casamento, e como seu advogado eu provavelmente não deveria fazer isso, mas você gostaria de sair comigo? Eu deveria ter dito não. Era cedo demais. Eu ainda estava processando tudo. Mas algo na honestidade dele, na forma direta como perguntou, me fez sorrir. Por que não? O jantar foi bom. Melhor que bom. Daniel era engraçado, inteligente e, mais importante, ele me ouvia. Me fazia perguntas sobre meu trabalho, meus sonhos, minhas opiniões. E quando eu falava, ele realmente prestava atenção. Não foi amor à primeira vista. Foi algo melhor. Foi construção. Foi conhecer alguém aos poucos, camada por camada, e gostar cada vez mais do que descobria. 3 meses depois, estávamos namorando oficialmente. E pela primeira vez na vida, eu estava numa relação onde me sentia vista, valorizada, respeitada. 1 ano depois do divórcio, encontrei Patrícia, a irmã de Roberto, num supermercado. Ela me abraçou forte. Marina, eu preciso te pedir desculpas pelo que aconteceu na festa, por não ter te defendido, por tudo. Patrícia. Não, deixa eu falar. Ela segurou minhas mãos. Depois que você foi embora, muita coisa mudou. Roberto ficou deprimido por meses. Minha mãe. Bem, ela ficou amarga. Continuou falando de você, mas agora era diferente. Ela percebeu tarde demais o que perdeu. O que ela perdeu? Eu não entendia. Uma nora que se importava, que tentava, que era boa para meu irmão mesmo quando ele não merecia. Patrícia suspirou. Eu deveria ter visto isso antes, deveria ter te defendido, e sinto muito por não ter feito isso. Abracei ela. Obrigada por dizer isso. E ouvi dizer que você está com alguém novo. Daniel, não é? O advogado? Sorri. Sim. Estou feliz por você, Marina. De verdade. Você merece alguém que te valorize. Ela hesitou. Roberto também soube. Ele não está bem com isso. Patrícia, eu desejo o melhor para seu irmão. Mas minha vida não é mais responsabilidade dele. Nem dele, nem de Cecília, nem de ninguém. Só minha. Nos despedimos ali e segui meu caminho. E percebi que não sentia mais nada, nem raiva, nem ressentimento. Apenas paz. Hoje, 2 anos depois daquela festa de aniversário que mudou tudo, estou sentada na varanda do meu apartamento, que agora está decorado exatamente do jeito que sempre sonhei, tomando café com Daniel. Estamos planejando uma viagem para a Europa. Não para agradar sogra nenhuma, mas porque nós dois queremos. Meu escritório está prosperando. Tenho uma equipe de 10 pessoas e mais projetos do que consigo aceitar. Uso parte da herança do vovô para investir em jovens designers, oferecendo bolsas de estudo e mentorias.
E pela primeira vez na minha vida, eu entendo o que significa estar completa. Não porque encontrei um homem melhor, ou porque tenho dinheiro, ou porque provei alguma coisa para Cecília e Roberto, mas porque aprendi a me valorizar. Aprendi que meu tempo, meu esforço, meu amor, tudo isso tem valor. E que eu não preciso da aprovação de ninguém para saber disso. Às vezes ainda penso naquele jantar, naquela acusação de ser interesseira, e sorrio. Porque no fim, quem estava interessado no dinheiro alheio não era eu. Nunca fui. Eu só queria ser amada, respeitada, vista. E quando percebi que não ia conseguir isso naquela família, tive coragem de ir embora, de reconstruir, de recomeçar. E essa foi a melhor decisão que já tomei na vida. Porque hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher que sabe seu valor, uma mulher que não aceita menos do que merece. Uma mulher que aprendeu que o direito de ser feliz não depende da permissão de sogra, marido ou qualquer outra pessoa. Depende só de mim. E sempre dependeu.